e todos viveram felizes para sempre. Até que o puro terror existencial de ser um brinquedo se instala. Ou você questiona as emoções dos serial killers, ou os robôs se cansam das nossas bobagens e exterminam a humanidade. Pixar, por que nos faz isso? Vamos falar dos primeiros heróis da Pixar, o Woody e Buzz. No primeiro filme Toy Story, Woody e Buzz passaram de rivais amargos para uma das amizades mais icônicas da animação. Não importava para onde Woody e Buzz iam, seja para a faculdade com Andy ou para uma creche desastrosa, o que importava era estarem juntos. Não havia final mais perfeito para a trilogia do que passar a turma para uma nova criança, mantendo a magia viva para uma nova geração. Ironicamente, o quarto filme praticamente arruinou a mensagem da série. Toy Story 4 é bom, mas seu final deixou um gosto amargo em nossas bocas. Em resumo, Woody decide fugir da agitação de ser um brinquedo de criança em favor de se tornar um brinquedo perdido para ver o mundo com Bo Peep. É possível compreender a perspectiva dele, para ser justo. Como Bonnie esqueceu de Woody, era compreensível que ele preferisse ser brincado por crianças que o valorizassem. Porém, temos duas ressalvas. Primeiro, Woody e Buzz são separados. A amizade deles era o cerne da série até o quarto filme. Então Woody deixar seu velho amigo para trás parece errado, mesmo que possamos entender seus motivos. Mas o maior problema é que ser um brinquedo perdido não é tão romântico quanto Bo Peep, o Pinta. Lotso era um brinquedo perdido que se tornou um tirano psicótico de creche. Apenas lixo aguardando o descarte. Lembra como a história do Woody terminou? As crianças não são as únicas que poderiam encontrá-lo. E se alguém como aquele caminhoneiro apenas o quisesse como um enfeite de capô, ou um especulador como o Big Al quisesse fazer um dinheiro rápido com ele no eBay? Embora improvável, as coisas poderiam dar errado pro Woody rapidamente. Isso sem falar dos demais brinquedos, que provavelmente disputarão a atenção das crianças com iPads e similares. Além disso, aparentemente Woody já voltou, ou agora há um metamorfo no grupo. Não estou preocupado e você também não deveria estar. Ou talvez o tubarão do primeiro filme tenha aperfeiçoado sua imitação de Woody. Olha, eu sou o Woody! Oi, oi, oi! Fique ligado para as respostas. A seguir, falaremos sobre o improvável herói de Ratatouille, Remy. O filme é um dos melhores e mais inspiradores da Pixar. Se um rato pode aprender a cozinhar, você também pode perseguir seus sonhos. Além disso, é provavelmente mais fácil fazer isso quando você não é um rato, já que não precisa se preocupar com exterminadores. Antonego pode ter sido gentil o suficiente para não expor a identidade de Remy, mas outros críticos de comida e clientes snobs podem não ser tão generosos. Em um restaurante francês sofisticado, ao avistar um rato, o estabelecimento será fechado, como ocorreu com shows renomados no final do filme. O triste é que Remy provavelmente nunca receberá o devido reconhecimento por sua culinária, pois quando descobrirem que ele é um rato que nem usa touca, seu restaurante será fechado. Eu acho que você é um chefe, mas ainda é apenas um rato. E não vamos esquecer, esse é o melhor resultado, pois ele também poderia simplesmente ser exterminado. Remy terá que investir vários pontos em furtividade a partir de agora. Não é preciso dizer que alguns desses finais felizes de filmes simplesmente não seriam plausíveis no mundo real. Simplesmente, olhe para o Nemo. Sendo a estrela de um filme da Pixar, é natural que o Oceano do Nemo tenha cores bonitas e criaturas felizes. É possível ver um pouco de lixo em algumas cenas, mas nunca é um ponto relevante para a trama. Porém, em Procurando Dory, o oceano está nitidamente menos organizado e belo comparado a 2003, com a Dory sendo capturada em uma embalagem plástica de 6 bebidas em determinada cena. Concordo, quando assisto a um filme da Pixar, não busco uma visão deprimente da realidade do nosso mundo imperfeito. Contudo, é desafiador ignorar que a poluição nos oceanos tem se agravado com o passar dos anos. Se houver um terceiro filme Procurando Nemo, provavelmente envolverá um grande conflito, mas é difícil imaginar um final muito feliz para uma trama assim. Afinal, o Sr. Raya só pode limpar tantos derramamentos de óleo sozinho. Vamos para a próxima entrada, Luca. Luca é uma emocionante história sobre dois monstros marinhos que se tornam melhores amigos, sendo um deles mais ambicioso que o outro. Prazer, trollamo trombeta! É uma coisa humana, eu sou meio que uma especialista. Apesar de terem objetivos diferentes na vida que os separaram no final, eles construíram uma forte amizade que os tornou pessoas melhores. Apesar do final agridoce do filme, isso provavelmente se deve ao vilão principal ser um problema irrelevante. Se Luca e Alberto encontrassem um caçador de monstros marinhos que fosse uma ameaça real e não apenas um valentão, a história deles poderia ter um final muito diferente. Na verdade, eles encontraram um monstro assim no pai de Julia, Máximo, que mudou de opinião por ser um bom homem, e ver de perto que Luca e Alberto não eram perigosos para sua filha. Quem se importa se eles ganharam? Eles são monstros marinhos! Embora esse aspecto do final seja saudável, nem todos os preconceitos contra monstros marinhos seriam baseados no desejo de proteger os entes queridos. Certas pessoas apenas desejam excluir aqueles que consideram diferentes. Luca e Alberto são bons garotos, mas deveriam manter uma capa de chuva nas mochilas, por precaução.
Elemental, da Pixar, é o exemplo mais marcante de opostos que se atraem na história do estúdio. Sinto que isso se explica por si só. Todos apoiamos a suspensão da descrença nos filmes da Pixar, mas apesar da doce mensagem de que os elementos se unem, não podemos ignorar que esses dois poderiam ter se matado acidentalmente. Amber poderia salvar Wade depois que ele evapora fazendo-o chorar, mas e quanto à própria Amber? Se o fogo for extinto, existe alguma maneira de, reacender aquele mesmo fogo? A química entre Wade e Amber mudou, mas se não tivessem superado o medo de se tocar, teriam se mutilado diretamente. Se houver uma versão dos irmãos Grimm de Elemental, provavelmente é esse o caminho que eles seguem. Então vamos apenas agradecer que o filme da Pixar foi mais leniente com sua lógica. A seguir falaremos sobre os menores heróis da Pixar, os protagonistas de Vida de Inseto. Tenho certeza de que todos nos lembramos daquela cena perturbadora de morte em que um gafanhoto aterrorizado foi alimentado a filhotes de pássaros famintos. E se você não se lembra, então peço desculpas por lembrá-lo. Mas sabe, pássaros reais não ligariam se um inseto fosse herói ou vilão. Comida é comida. E o mais assustador? As formigas teriam que se preocupar com outros predadores além dos pássaros. Formigas são alimento comum para pequenos mamíferos como coiotes, répteis como lagartos e cobras, e até mesmo alguns outros insetos. Joaninhas e louva-a-Deus podem não comer formigas, mas lagartas e aranhas são conhecidas por fazê-lo, o que significa que alguns dos insetos do circo seriam tentados a devorar Flick e seus amigos. A natureza realmente é assustadora às vezes, não é? Ah, mas essa próxima, nossa, eu nem sei por onde começar, na verdade com Carros. Carros da Pixar é frequentemente citado como um filme que suscita mais perguntas do que respostas, e concordamos plenamente com essa afirmação. Por exemplo, o que acontece quando um carro fica sem combustível? Quer dizer, sim, eu sei o que acontece, mas estou falando desses carros de desenho animado conscientes. Neste mundo, os carros se ajudam. A Flo tem uma loja de combustível e o Matt te rebocaria com prazer se você precisasse de uma carona. E se você ficasse sem combustível longe desses dois? Um pensamento assustador surge com a perspectiva de negócios como os do Matt e da Flo serem administrados por personagens menos amigáveis, embora o Matt seja um amor. Mas e se houvesse um guincho mais motivado pela ganância do que pelo altruísmo? Ele poderia inflacionar o preço para rebocar um carro até um posto próximo, que então poderia extorquir ainda mais dinheiro do motorista. Isso levanta ainda mais questões. Por que os carros usam dinheiro? Existe algum sistema econômico automotivo que ninguém quer falar? Quem é o Chief Executive Officer dos carros? Como funciona o dinheiro nesse universo? E quem fabrica os carros? Ou são os homens que fabricam humanos? Melhor seguirmos adiante. Carros é um filme que poderia te enlouquecer ao tentar compreendê-lo. E que tal uma simples entrada dupla a seguir? Vamos falar sobre Coco e Soul. Dois filmes sem muito em comum, exceto por estarem relacionados à vida após a morte, motivo pelo qual estão classificados juntos. Apesar de ambos os filmes encorajarem a viver intensamente, o fato dos protagonistas terem visto literalmente a vida após a morte traz implicações sombrias. Miguel, com cerca de 12 anos, já sabe para onde vai quando morrer. O pior é que ele sabe que um dia será totalmente esquecido pelo mundo, e quando isso ocorrer, simplesmente deixará de existir. Quando Miguel chegar ao pós-vida do seu universo, viverá constantemente com o medo de desaparecer pairando sobre ele. E o bom e velho Joe. Além de seu filme ser muito subestimado, Joe Garner tem uma espécie de espada de dois gumes. Por um lado, ele é encorajado por sua aventura com 22 a viver intensamente cada momento, na agitação do cotidiano, buscando desesperadamente o próximo grande acontecimento. Nada disso se compara a aproveitar cada momento pelo que ele é e curtir ao máximo. Vou viver cada minuto disso. Uma das mensagens mais significativas da Pixar, mas afinal, esse personagem viu o pós-vida. E isso deve ter um aspecto existencial estranho, não? Apesar disso, esse filme é muito emocionante para transformarmos em algo sombrio, mesmo em um roteiro assim. A menos que ele realmente tivesse morrido daquela queda no bueiro em vez de apenas entrar em coma. Pode parecer estranho, mas uma experiência de quase morte é relativamente branda comparada ao que quase aconteceu com outros heróis da Pixar. As emoções de Divertidamente são provavelmente os heróis mais abstratos da Pixar. Por outro lado, Divertidamente tinha a profunda mensagem de que está tudo bem sentir emoções. O segundo filme mostrou que nem toda emoção é desejável. À medida que Riley cresce, começa a manifestar emoções mais complexas, como ansiedade, inveja, constrangimento e tédio. Muitas palavras com E, hein? E se ela tivesse manifestado uma palavra diferente com E? Como eu dizia, e se ela tivesse manifestado algo pior que ansiedade? O que acontece se uma emoção for tão forte a ponto de suprimir permanentemente as outras? Já vimos os resultados desastrosos da ansiedade assumir o controle de Riley, e se ela fosse forte o suficiente para manter as outras emoções longe do painel indefinidamente? Sem mencionar as emoções que não vemos no filme. Se a inveja é considerada uma emoção... Tédio. Quem pode afirmar que os outros pecados capitais, como ganância, orgulho e luxúria, não são relevantes?
Quem pode afirmar que não há risco de uma dessas emoções se rebelar contra as demais? E o mais relevante, o que isso revela sobre meu próprio controle emocional, considerando que estou sequer cogitando essa possibilidade? Vamos prosseguir. E se aplicarmos isso a algo muito mais sinistro, como o painel de controle emocional de um serial killer? Imagine a alegria sendo substituída por um sentido sádico e distorcido de satisfação, onde o prazer é derivado de infligir dor e terror. Tristeza? Essa emoção está fora para sempre. Não há espaço para culpa ou remorso no dia a dia deste cara. Medo? Bem mínimo. Só aparece quando a emoção da caça acaba. E sejamos realistas, emoções são tão ultrapassadas, nojo. Está lá, mas não é sobre se sentir mal por alguém, mas como desprezo pela fraqueza em suas vítimas. E então temos a raiva, o botão vermelho no painel de controle deste cara, pronto para explodir a qualquer momento. Mas é mais sobre dominação, poder e simplesmente impor controle. O último dia. Agora a surpresa não é bem o que você esperaria. É o choque que você sente quando um plano dá errado ou alguém ousa questionar sua superior inteligência. Ah, sim, eu adoro Get Up and Glow. E aqui está o ponto crucial. O sadismo provavelmente tem comandado o show por um tempo, se divertindo com cada grito e cada encontro distorcido. Não fale assim, você vai assustá-la. Porque isso me assustaria. Então adicione uma dose saudável de narcisismo e psicopatia, e você terá a composição emocional de alguém que vê outros humanos como peões em seu show de horror pessoal. Então, alguém poderia argumentar que essa não é exatamente a situação que Riley está enfrentando. As emoções na mente de um serial killer seriam uma versão grotesca e violenta de Divertidamente, com o painel de controle manipulado para alimentar um ciclo sombrio e viciante de crueldade. Uma emoção pode se tornar tão forte a ponto de dominar as outras, eliminando qualquer traço de empatia, compaixão ou até mesmo a bússola moral básica que consideramos garantida. Não é apenas uma falha, é um novo sistema operacional projetado para prosperar no caos. Talvez essa seja a verdadeira história de terror por trás das teorias sombrias dos fãs da Pixar que evitamos pensar. Enfim, o próximo filme é Os Incríveis. Super-heróis são divertidos. Quadrinhos, filmes e animes funcionam bem em qualquer meio em que são apresentados. A Pixar deu uma chance a eles, resultando em 2 dos melhores filmes de todo o seu catálogo. Ficamos felizes que os super-heróis foram relegalizados no segundo filme, mas se a reclamação de um homem sobre não conseguir se matar foi suficiente para iniciar a controvérsia, quem garante que eles não serão proibidos novamente? Para perceber o perigo que a interpretação dos super-heróis está correndo, basta olhar para outras mídias do gênero, como o universo cinematográfico Marvel. Lembra quando Wanda acidentalmente explodiu um prédio em guerra civil, causando várias vítimas e prejudicando a reputação dos Vingadores? Ou olhe para Gentle Criminal de My Hero Academia. Sua entrada no mundo do crime começou quando ele tentou salvar um homem de uma queda fatal, mas acabou piorando a situação por falta de treinamento. Um super sem treinamento adequado, controle de impulsos e cuidado poderia facilmente arruinar sua reputação novamente. Felizmente, isso não deve ser um problema. Não é como se permitissem que crianças atuassem como super-heróis, certo? Enfim, vamos em frente. Vamos falar sobre um clássico de todos os tempos, Monstros Sociedade Anônima. Este é fácil de ver dando errado. A ideia de monstros assustando crianças para usar seus gritos como energia é tão divertida quanto perturbadora. A mudança para risadas em vez de gritos é ótima para esta imagem pública, mas temos que nos perguntar, o que aconteceria se uma dessas crianças estivesse pronta para a aparição de um monstro? Se as crianças não temessem monstros saindo de seus armários, este filme provavelmente nem existiria, então certamente algumas têm armadilhas para monstros montadas por precaução. Imagine um monstro tentando assustar uma criança obcecada por coisas sobrenaturais, como o Dib de Invader Zim. Eles poderiam ter sua operação desmantelada e até serem vendidos para a ciência. Felizmente, os monstros têm muitas precauções para evitar que isso aconteça, mas se não tiverem, esperamos que ocorra com alguém como Randall. Quando se pensa em monstros russos da Pixar, Sully é o primeiro que vem à mente, mas Turning Red também merece destaque nessa categoria. Para fins de discussão hipotética, vamos desconsiderar momentaneamente o fato de que a mãe de Mei Mei tentou literalmente matá-la. Em vez disso, vamos apenas mencionar o fato de que Mei Mei casualmente tem a habilidade de se transformar em um enorme panda vermelho. Há muitas maneiras disso dar errado. A transformação de Mei é fundamentalmente baseada em emoções intensas. O trailer de Mama's Girl resume tudo. Se Mei Lin ficar muito exaltada, ela pode entrar no modo panda inesperadamente. Existem alguns lugares onde isso seria realmente ruim, como em um carro, por exemplo. Mei Mei, uma adolescente, enfrenta os desafios de aprender a dirigir em uma rodovia movimentada durante o horário de pico das 5 da tarde. Ela se vê precisando de um carro novo e possivelmente endividada com outros motoristas para pagar pelos veículos deles. O dano que Mei Mei poderia causar à propriedade sem nenhuma intenção maliciosa é aterrorizante. Imagine se ela tiver um pesadelo que a faça entrar no modo panda durante o sono. Se ela estiver casada quando isso acontecer, ela poderia esmagar seu cônjuge. Mesmo ausente, ela poderia acidentalmente destruir seu quarto.
É ótimo que Mei Mei seja tão confiante em ser ela mesma, mas precisará se esforçar para que sua transmutação gigante e peluda não prejudique sua vida e a de quem estiver próximo. E finalmente é hora de falarmos sobre meu filme favorito da Pixar, W.A.L.L.E. W.A.L.L.E. pode ser um dos filmes mais fáceis de se fazer uma interpretação sombria, apesar de seu tom geralmente feliz. O filme retrata a humanidade se transformando e ficando dependente da tecnologia para viajar pelo espaço, enquanto a Terra se torna inabitável. O filme tem um final feliz, com o Capitão, Wall-E e Eva trabalhando juntos para limpar a Terra e torná-la habitável novamente. Mas conhecendo a humanidade, quem sabe quanto tempo levaria até que eles estragassem o planeta novamente, e todo o ciclo continua. Ainda pior, como Wall-E e Eva parecem ter suas próprias emoções, quem garante que os robôs, no Axiom ou em outro lugar, não se cansariam de ajudar a humanidade? Este filme é de 2008, bem antes do lançamento de grandes IAs como o ChatGPT. Com tecnologia mais avançada, surgem humanos menos evoluídos. Assim, uma ou mais viagens ao Axiom poderiam facilmente levar robôs a derrubar a humanidade e assumir o controle. Sabemos que o Wall-E nunca nos faria assim, mas nem todo robô feito pelo homem é tão tranquilo. Wall-E. Lembra de Mitchells vs The Machines? Se um smartphone quase domina a humanidade, imagine o dano que robôs projetados para servir humanos obesos mórbidos fariam se revoltassem. Mu, nos ajude a todos.